Tessalonicenses capítulo 5. Apenas o versículo 17, versículo bem pequenininho, que diz assim: orai sem cessar. Vou repetir mais uma vez: orai sem cessar. Com todo amor e carinho, olha para o seu irmão, diga assim: precisamos orar sem cessar. Olha para trás, diga isso para quem está atrás de você. Eu quero que você incomode algumas pessoas perto de você. Diga isso: precisamos orar sem cessar. Por favor, feche teus olhos, curva a tua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nesta hora. Te agradecemos, meu Senhor, por essa porção bendita da Tua Palavra. Tua Palavra que é viva e eficaz. Tua Palavra, Senhor, que não volta de maneira alguma para o Senhor vazia. Antes, Senhor, ela atinge o propósito ao qual foi estabelecido pelo Senhor. Eu tenho a certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. O Senhor quer trazer edificação, restauração, firmeza, fé e esperança, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Deus, que a nossa mente possa ser levada cativa à presença do Senhor, para que haja transformação em nós, e nós venhamos glorificar o Teu nome, que nós venhamos ser uma igreja viva, uma igreja cheia do Teu poder, uma igreja cheia, Senhor, do Teu zelo e de boas obras, para glorificar e exaltar o Teu nome. Que todo inimigo à Tua Palavra seja repreendido nessa hora. Joga por terra toda a artimanha do inimigo, pois assim nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Você pode se sentar. Eu vou me esforçar ao máximo para não deixar o ímpeto da pregação me tomar, porque eu quero ministrar essa palavra como se fosse um estudo. E para quem é pregador isso é difícil, né? Às vezes a gente começa a dar um estudo e quando a gente dá por conta, a gente já está exaltando, levando a voz a uma altura mais, porque isso é coisa do pregador. Mas eu quero ministrar a palavra hoje nos moldes de estudo para a igreja. E o tema dessa palavra eu anotei aqui, é algo que a gente já tem falado na igreja, mas temos a nítida impressão que algumas pessoas não estão assimilando muito bem o porquê que a igreja de Jesus ela deve orar. Então o propósito da palavra é: por que a igreja de Jesus ela deve orar? E para a gente entender um pouquinho acerca desse pequeno versículo que nós lemos, o escritor dessa epístola foi Paulo. Ele escreveu na cidade de Corinto, em sua primeira viagem missionária. E alguns vão dizer que dentre as epístolas e cartas de Paulo, essa foi a mais antiga. Alguns vão até defender que houve até mesmo uma autenticidade muito antes de alguns evangelhos que foram escritos. E Paulo, ele quando ele escreveu essa carta, como eu falei, estava em viagem missionária. E o propósito da mesma foi para despertar os irmãos acerca da perseverança da vinda do Senhor Jesus. Você pode notar que aqui no capítulo 5, verso 4, Paulo vai falar acerca da necessidade de nós sermos vigilantes, porque muita gente estava se dispersando e principalmente não acreditando mais que Jesus voltaria para buscar a sua igreja como ele havia prometido. Então Paulo escreve essa carta para despertar esses irmãos. E Tessalônica era a cidade mais populosa e próspera na Grécia Antiga, no reino da Macedônia, por dois fatores importantes. A cidade foi construída no melhor porto natural do mar Egeu, e estava localizada no principal caminho que ligava Roma à Ásia. Então ali se tornou uma igreja implantada por Paulo. Esses irmãos estavam perdendo a veracidade da fé cristã, estavam deixando o desânimo tomar conta do coração e da mente, estava roubando deles a esperança que outrora eles tinham demonstrado no Senhor, de que o Senhor iria buscar a sua igreja. Então o Senhor ele colocou durante a semana
essa palavra no meu coração, porque muito tem se falado de oração em muitas igrejas. Hoje mesmo, pela manhã, a nossa irmã ministrando, ela falou de forma incisiva acerca da importância da igreja orar. Talvez algumas pessoas se perguntam assim: pastor, por que eu devo orar? Quando eu devo orar? Até quando eu devo orar? Pelo que essa carta nos mostra, temos que orar até Jesus voltar. Temos que clamar até Jesus cumprir a promessa que Ele fez de buscar a sua igreja. Quantos creem nessa promessa? Diga amém. Amém. E como que vem a fome ou a sede? Como que o Senhor fomenta o desejo de a gente orar? Quando a gente lê a palavra. Toda fome ou sede pela oração nasce através do conhecimento de quem é Deus. E o conhecimento mais eficaz não é de ouvir falar, mas é de você ler a Bíblia. Você passa a conhecer esse Deus vivo, que gera uma nova vida, gera uma fé, uma esperança em nós, por intermédio da sua palavra. Porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos encantados, maravilhados, apaixonados por esse Deus da palavra. E quando você lê de coração aberto, automaticamente nasce dentro de você uma vontade de conhecer, de estar perto desse Deus. Aí você corre para o joelho, você bota a boca no chão, no pó, e você clama a Ele, anelando mais pela sua presença e por conhecimento de quem Ele é. Então a oração nasce através da meditação da palavra. Vamos repetir. A oração nasce. A oração nasce por intermédio da meditação da palavra. Diga para o teu irmão, a oração vai nascer no teu coração quando você passar a meditar. Porque através da oração, eu falo isso aqui desde quando abri essa igreja. A oração é o grande elo. Guarda isso aí, se você quiser anotar, pode anotar, que eu vou falar devagar, ou vou tentar. A oração é o grande elo que todos nós carecemos de conhecer a Deus, de receber as suas promessas e o cumprimento das mesmas. Sem oração você não conhece a Deus. Sem oração você não adquire intimidade com Deus. Sem oração você não se descobre quem você é no Senhor. Sem oração você não assume definitivamente a identidade que Cristo lhe deu, que é de ser representante dele nesta terra. Por que existem muitas pessoas? Isso aqui que eu vou dizer não é para ofender nem para machucar ninguém, mas que apresentam sempre dificuldade de estar firme no Senhor. Falta de oração. Falta de orar, de falar com Deus. Porque Deus fomenta em nós fé, esperança, comunhão com Ele. Deus aumenta o desejo do nosso coração de sempre estar próximo dEle. E quando você atinge nível de oração, você não se importa mais com o tempo que você leva de joelho dobrado, ou até mesmo lavando uma louça na pia, ou até mesmo fazendo a faxina na casa. Ali você fala com Deus, quando você dá por si, passa 1 hora, 2 horas, e você vê que é um tempo totalmente proveitoso, porque você está tirando para buscar a presença de Deus. E a oração precisa, amados, mais do que nunca ser usada. Porque eu anotei algumas coisas aqui, olha, a oração é a maior força que atua na terra. Pode ter certeza disso. É a oração. Paulo não fala especificamente, mas no contexto podemos concluir quando ele diz aos Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Paulo está falando de oração. De clamarmos a Deus. A igreja primitiva, ela avançou, ela conquistou o mundo da sua época. Não foi apenas por boas pregações, mas principalmente porque a igreja era composta de homens e de mulheres de oração. Porque aonde a igreja clama, onde a igreja liga na terra, Deus liga no céu e vidas são transformadas e libertas para a glória do nome dele. Orar é conectar o altar com o trono de Deus. É unir a fraqueza humana à onipotência do nosso Deus. Davi vai dizer
que ele era pobre e necessitado, mas pelo fato dele orar, o Senhor cuidava dele. É entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nada. Nada é impossível. Tudo quanto Deus pode fazer pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército de pé. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que qualquer exército de pé. Eu me lembro de uma passagem que está lá em 2 Crônicas capítulo 20. 3 reinos se levantam contra Judá. E o rei de Judá era Josafá. Como já leram sobre isso? Josafá teve medo, sim. Ficou temeroso, sim. Porque os exércitos aparelhados parecia como se fosse um enxame enorme de gafanhotos. E o mensageiro, que ficava a uma certa distância, trouxe a notícia: olha, vem contra ti uma grande multidão, eles que já estão próximo de Ajazon Tamar. Se eu não me engano, o lugar é esse. E Josafá, ele ficou temeroso, preocupado. Só que ele usou dessa arma poderosa que é a oração. Ele foi falar com Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. E Deus o revestiu de uma autoridade. Gerou nele uma fé para acreditar que Deus ele iria agir naquela batalha como ele agiu. Aleluia. Os inimigos foram envergonhados. E o povo de Deus foi vitorioso. Detalhe, não tiveram que tirar a espada de suas bainhas. Somente louvaram a Deus. Louvaram a majestade santa. E diz a Bíblia que aqueles ali começaram a se matar uns aos outros. E o povo de Deus glorificou o Senhor. Tudo isso aconteceu por intermédio da oração. Então por que a igreja ela deve orar? Em primeiro lugar, pela oração, Deus traz grande livramento ao seu povo. Vou repetir. Pela oração, o Senhor traz, realiza, faz grande livramento na minha e na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. No seu capítulo 3. Hoje a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Hoje eu creio que vai ter crente que vai até descolar algumas páginas que nunca foram lidas aí. Deus é fiel. Êxodo capítulo 3. Versículo 1 ao 7 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mas é interessante que Moisés já estava acostumado a ver isso aqui. Só que o que chamou a atenção dele foi que a sarça, ela ardia, mas não se consumia. Porque outrora ele via aquilo ali com frequência e logo a sarça se dissipava. Então aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele notou que era algo sobrenatural. E despertou nele interesse de conhecer e curiosidade também, voltando aí. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais:
eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7, que é o versículo chave para a gente discorrer um pouquinho. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. O povo de Israel estava aqui, amados, na escravidão do Egito, com os pés no barro e as costas esfoladas por tantas chicotadas daqueles ali que oprimiam o povo de Deus. E levou durante 430 anos, que alguns vão dizer, esse cativeiro. Outros vão dizer que foram só 400. Mas foram 400 anos de sofrimento intenso. E eles tinham uma arma poderosa na mão que não utilizavam. Mas a partir do momento que alguém despertou e começou a clamar, diz o texto, que Deus, Ele ouve, Ele não só vê, mas Ele ouve e Ele desce para dar livramento. Então nós aprendemos aqui, amados, que pela oração, Deus traz grande livramento para mim e para você. Deus quer acreditar nisso. Muitas das vezes nós olhamos o caos instalado dentro de casa, no país, na cidade, e isso leva-nos a uma descrença e descredibilidade daquilo que Deus pode fazer. Mas através da oração, nós acreditamos que o nosso Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Então, por intermédio da oração, Deus traz grande livramento para mim e para você. A situação aqui, amados, para alguns era impossível. O Egito era o império que governava todo o universo naquela época, toda a terra. Mas quando o povo resolveu parar de murmurar, dobrar o joelho, colocar a boca no pó, Deus ouviu e Deus desceu a fim de dar livramento. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade. Eu não sei qual é a escravidão que o inimigo está querendo te colocar. Mas se você clamar hoje, se você buscar a Deus, o livramento de Deus virá sobre a sua vida, porque Deus quer te libertar de toda a escravidão e encher teu coração de muita alegria e de fé. Tem outra passagem, Atos capítulo 12. Vamos lá em Atos capítulo 12, como eu falei, a gente vai passar na Bíblia. Hoje tem Bíblias que vai sair daqui usada. Atos capítulo 12. Louvado seja Deus. Esse texto aqui nos fala que Herodes já havia mandado matar Tiago, irmão de João, e ele prometeu matar Pedro depois da Páscoa. E aqui no capítulo 12, versículo de número 9 em diante, aconteceu algo extraordinário aqui, porque a igreja do Senhor, ela resolveu clamar e Deus deu livramento. Diz assim: então saindo, deixa eu ver, é isso mesmo, 9 ao 17. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Perdão, mas vamos voltar um pouquinho. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Você crê que Deus ainda envia anjo, cara? Você crê que Deus ainda dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito? Você crê nisso? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aí você vai notar do versículo 9 ao 17, não vou ganhar tempo, que ele vai para onde a igreja estava orando.
na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava reunida, clamando a Deus, para Deus dar livramento, que a igreja sabia que havia uma sentença sobre a vida de Pedro. Mas quando a igreja resolveu orar, clamar, Deus deu livramento. Talvez você está com um problema assim na sua família. As evidências com uma das pessoas que convive com você é de uma morte precoce. Talvez alguma das mães que estão aqui possa dizer assim: olha, quando meu filho e minha filha saem, eu fico já assim, num desespero que possa ser que alguém venha ligar para o meu telefone e falar que meu filho ou minha filha aconteceu algo trágico. Mas eu quero te dizer algo importante nessa noite. Se você clamar, se você orar, se você buscar a face de Deus, Deus ainda dá livramento para aqueles que clamam a Ele. Pedro estava lá, gente. Já havia uma sentença sobre a vida de Pedro: vou matar você depois da Páscoa. Só que quem tem promessa de Deus, amado, Deus cumpre a promessa na vida dele. Aleluia, Deus. Então o que nós podemos aprender? Pela oração, Deus traz grande livramento para mim e para você. Não desista não. Ore. Ore com toda a veemência. Ore com todo o teu ser. Porque Tiago vai dizer acerca de Elias. Elias não era um homem super-homem. Não era alguém dotado de mais fé do que eu e você. Porque Tiago vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você, às mesmas falhas. Você vai ver Elias quase caindo em depressão. Você vai ver Elias reclamando em alguns momentos da vida. Mas você vai ver Elias, na hora que ele mais precisava, ele clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Então Tiago quer dizer, ele quer dizer o seguinte: olha, vocês também, com a debilidade de vocês devem orar, clamar, porque Deus vai ouvir a oração de cada um de vocês. Quando a igreja ora, os céus se movem. A igreja é fortalecida e os inimigos são desbaratados, amados. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, literalmente Deus fica com o seu ouvido aberto. Glória a Deus. Então, precisamos entender isso. A nossa oração vai trazer livramento para mim, para você e para a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Livramentos poderosos, amados. Deus vai dizer: Moisés, eu tenho visto atentamente. Mas em outras palavras, mas quando o povo resolveu clamar, Moisés, eu desci. Porque o Deus para livramento é um Deus de já. Glória a Deus. É um Deus que o salmista do Salmo 46 vai dizer que Ele é um socorro bem presente no dia e na hora da angústia. Davi vai dizer no Salmo 34: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então clame a Ele. Está passando uma dificuldade tremenda, está se sentindo aprisionado, ou alguém na tua casa, alguém que você ama, aparentemente parece que é uma causa que não tem solução, mas a última palavra, ela vem de Deus. Deus vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Clame ao Senhor. Então, pela oração, Deus faz grandes livramentos. Diga para o irmão assim: Deus está livrando gente nessa noite. Aleluia! Deus está livrando gente nesta noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. É interessante que a situação aqui inverteu, ela se inverte. A igreja ora, Pedro é liberto, mas você vai ver à frente que Herodes morre. Ou sendo, quando nós clamamos a Deus, aquele que intenta mal contra nós é que vai cair por terra.
Aqueles que se levantam contra nós é que serão envergonhados, porque nós temos um Deus que guarda, que cuida, eu e você. Finalzinho do Salmo 34 vai dizer assim: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Clame ao Senhor, que todo o mal que estão tentando fazer contra você não terá isso, porque Deus é o guarda fiel da minha e da sua vida. Glória a Deus. Tem jeito, né? Fala aí que é dar estudo, mas não tem jeito. Aleluia. Acaba virando pregação, não tem jeito. Isso é vida de pregador. Louvado seja Deus, mas eu sinto Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Porque nós devemos orar, segundo lugar. Pela oração, Deus ele ainda cura os enfermos, amados. Oh, meus irmãos. Pela oração, Deus ainda cura. Quantos creem nisso? Amados, Deus não cura só resfriado, não. Deus cura câncer. Aleluia! Deus cura coxo ainda. Precisamos voltar a acreditar nessas coisas. Deus ressuscita mortos. Deus faz milagre. Essa semana eu estava pensando, eu falei, meu Deus, nós estamos tão fraquinhos na oração. Parece mesmo com Deus. Porque já teve culto, já teve reuniões que nós promovemos ao Senhor, que Deus fez coisas extraordinárias. Uma delas eu me lembro até hoje. Nós estávamos num culto de oração ali na outra igreja. E de repente uma criança pequena, ela teve refluxo, não foi isso? E ela ficou toda roxinha e desfaleceu, houve aquele desespero. Foi colocada no carro com toda a pressa e a igreja levantou um grande clamor fervoroso. E antes de chegar aqui no posto, alguém liga e fala: pode acalmar aí, que Deus fez o milagre, a criança ela voltou em si. Amados, não é Deus que mudou, não. Quem mudou foi você. Jesus vai dizer: os sinais seguirão aqueles que crê. Então quem crê ora. Quem crê busca. Quem crê, amados, acredita que Deus ainda pode curar. Os cultos de oração precisam voltar a estar como esse culto hoje aqui, ó, lotado de gente. Quando a igreja entender, amados, que a oração é a arma mais poderosa que Deus nos deu, com certeza nós vamos ver coisas sobrenaturais ainda mais da parte do Senhor. Pela oração, Deus cura os enfermos. Abra comigo em Tiago capítulo 5. Depois de Hebreus, Tiago capítulo 5. Louvado seja Deus. Pela oração, Deus ainda cura os enfermos. Louvado seja Deus. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Tiago capítulo de número 5, versículo 13 ao 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você está com dificuldade, aí abre o Apocalipse e vem voltando. Você vai chegar em Tiago rapidinho. Vamos lá. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Aqui é cura para depressão, tá, gente? Porque esse sofrimento aqui tem a ver com a aflição, que hoje nós chamamos de depressão, tá, gente? Ou seja, existe cura para depressão. Diga que tem assim, existe cura para depressão. Qual é a cura? Oração. Oração traz cura para a alma. Precisamos exercitar o ministério da oração. Oração cura a alma. Oração liberta o espírito oprimido. A oração enche o nosso ser de esperança e de alegria. Prosseguindo. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Levanta a mão direita aí, levanta a mão direita. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus é um Deus que ainda cura, meu irmão. No ano passado eu falei sobre Bartimeu aqui. Ele desejava ser curado. Ele acreditou que aquele não era o final que Deus tinha para ele. Ele clamou a Deus. A oportunidade que ele teve de clamar, ele não desperdiçou. Mas como eu falei ainda há pouco, os cultos de oração precisam voltar a encher, gente. Deus está te dando a oportunidade de você crescer na graça, no conhecimento dele. Não despreze esses encontros que vai trazer edificação para você, vai te dar firmeza. Você vai passar a conhecer mais esse Deus que quer fazer maravilha na sua vida. Glória a Deus. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus para, vendo o desespero e a vontade daquele homem de ser restaurado, Jesus o manda chamar. Jesus sabia o que ele queria, que obviamente era a cura, mas Jesus quis ouvir da boca dele. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu volte a ver. Jesus vai dizer: seja feito conforme você acredita. E na mesma hora ele voltou a enxergar. Deus é o mesmo, meus irmãos. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Jesus vai dizer: olha, em meu nome vocês vão fazer obras maiores ainda. Só que para essas obras se tornar evidente nos nossos dias, precisamos gastar tempo com Deus, orando, falando com Ele, buscando a Ele para que essa promessa do dom da cura venha ser derramada sobre a igreja. Aleluia. E você vai ver que essas coisas aconteceram na vida dos seus discípulos. Quantos são discípulos do Senhor aqui? Aleluia. Amados, pensa comigo. Lucas vai narrar que quando os discípulos passavam em determinados lugares, as pessoas eram colocadas na beira do caminho, para que principalmente a sombra de Pedro, quando mesmo passasse e projetasse sobre a pessoa seria imediatamente curada. Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Qual a diferença de nós para esses homens? Porque eles oravam a Deus, eles clamavam a Deus, eles acreditavam que a mesma unção que estava sobre Jesus viria sobre a vida deles. Busca isso para a tua vida. Aleluia. O nosso Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara. Para Ele não há causa demasiadamente difícil, porque a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Deus. Para Ele não há doença incurável, nem causa perdida. Por isso nós devemos buscar a sua presença, clamar para que essa manifestação de poder se torne evidente, não de vez em quando, mas a cada dia nessa igreja. Glória a Deus. Imagine você, gente, você fazendo parte daquela igreja de Jerusalém. Aí num culto como esse entravam algumas pessoas, não tinha cadeira de roda naquele dia, mas numa maca sendo carregada. Aí daqui a pouco Pedro estendia as mãos, liberava uma palavra, ou Tiago, ou João, alguém orava, e imediatamente a pessoa era curada. Irmãos, imediatamente as pessoas eram curadas. Hoje quando a gente vê pessoas sendo libertas de pombagira, tranca-rua, a gente fica: oh, mas olha o que esses homens faziam no poder de Deus, era coisa muito mais tremenda. Pastor, por que essas coisas acontecem com mais veemência? Falta-nos o quê? Vida de oração. A oração atrai a presença de Deus. A oração nos habilita a fazer tudo aquilo que Jesus falou que nós faríamos.
Deus vai dizer: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Só que a gente quer ver cura e a gente não ora. Queremos ver poder e temos uma vida fraca de oração. Eu já falei isso aqui, amados. Quem não ora, deixa para se encher de Deus no culto. Mas quem ora em casa contribui para que o culto seja avivado e a glória de Deus se manifeste neste lugar. E eu aprendo que a igreja primitiva, eles oraram. Os reformadores oraram. Os avivalistas do século XVI, XVII, XVIII, todos eles oravam, tinham uma vida de oração. Então nós precisamos orar. Eu acho que foi Charles Spurgeon que falou assim: um homem de oração faz mais diferença do que 10 pregadores. Ele vai dizer assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque ele sabia que um homem de oração faz toda a diferença onde ele abre a boca para falar. Porque tudo que ele liga na terra, Deus liga no céu. E você vai ver a história desse homem que é chamado do príncipe dos pregadores. Ele era um homem que antes de subir no púlpito gastava tempo, horas de oração. Quando esses homens abriam a boca, era o culto carregado de unção e de poder. A glória de Deus tomava conta. Nitidamente as pessoas percebiam que Deus estava ali. Então só lhe restava o quê? Levantar as mãos e chorar, agradecendo e louvando a Deus. E Deus usava alguns para revelar quem estava doente e recebiam a cura. Deus usava alguns para que revelasse quem estava oprimido e era liberto. Deus usava alguns para que verdadeiramente o lar fosse visitado e Deus enviava anjos. Isso pode voltar a acontecer e deve acontecer, porque Deus não mudou. Aleluia! Deus não mudou. Eu falo isso aqui, no outro dia eu falei com o pessoal, gente, num culto de oração. O tempo maior oração, às vezes tem gente que quer pregar meia hora. Eu tenho que ter mais tempo para falar com Deus do que com qualquer pessoa. Eu tenho que levar o povo a falar mais com Deus. Mas às vezes a gente inverte as coisas, a gente fala. Se você está falando, eu aprendi isso aqui essa semana. Você está falando, argumentando, nada está mudando. Vai para o joelho, bota a boca no pó, que Deus vai te ouvir. Se você for ler o livro de Esdras, você vai entender o que eu estou falando. Esdras foi enviado para Jerusalém pós-cativeiro para restaurar o culto. Você conhece Esdras? Era um escriba, um homem profundo na palavra. Obviamente se entende o que? Um pregador. Só que quando Esdras chega em Jerusalém, gente, Esdras ele nota que a necessidade da cidade não é ouvir pregação. A necessidade do povo era oração, era clamar a Deus. Porque a pregação, o povo está ouvindo muitas pregações boas, mas não tanto que a nossa. Você bota no YouTube o que tem de pregador bom. Não estou falando charlatão, não, pregador bom, palavra. Coisa que deixa a gente de boca aberta. Mas Esdras chega em Jerusalém, ele nota que a cidade não precisa de mais um pregador. Aí ele vai para a praça. Ele começa a orar. Começa de manhã cedo o processo de oração. Ele ora na praça. Aí alguém passa, vê ele orando, para ouvir as suas palavras. E daqui a pouco passa mais um, para ouvir as suas palavras. Daqui a pouco um conglomerado de gente está do lado de Esdras também orando. E alguém se levanta e pergunta assim: Esdras, não precisa mais falar nada não. Para de chorar. Agora nós queremos saber o que Deus quer fazer. Queremos saber da tua boca o que nós precisamos fazer para que o quadro venha mudar.
falei ainda há pouco, talvez a gente está argumentando, falando tanto, vamos falar mais com Deus, gente. Deus nos colocou aqui. Eu sei que é importante a gente falar da palavra sim, mas está na hora desse povo ver que a igreja ela é carregada do poder de Deus. Aleluia. E poder não vem com falácia. Poder vem com o joelho no chão, boca no pó e clamor a Deus. A unção só virá quando eu e você colocarmos a nossa vida ainda mais no altar através da oração. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro lugar, por que nós devemos orar? Pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 1 aí, por favor. Versículo 14. Através da oração, Deus fortalece ou equipa a sua igreja com poder. Quem é a igreja de Jesus? Dá um grito de glória aí. Glória a Deus. E as pessoas ouviram meia dúzia aqui na frente. Quem é a igreja de Jesus? Vai dar um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Somos igreja de Jesus, amados. Atos capítulo 1, versículo 14. Pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder. Diz assim: todos estes quem? Discípulos de Jesus, aproximadamente, segundo a narrativa de Lucas, 120 almas que estavam no cenáculo reunido, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora no capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, amados, não foi alguns, não foi meia dúzia, não foi 4, não foi 2, mas o texto vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, por que a igreja deve orar? Para receber poder. Não dá para pregar o evangelho se não tiver poder de Deus, gente. Glória a Deus. Não tem como fazer a obra se não for no poder. Aleluia. E o inimigo, o diabo, conhece quem tem poder e quem não tem. O inimigo, ele sabe quem está se enchendo e quem está vazio. O inimigo sabe quem leva a vida de oração e quem não leva. Então, para você que tem orado, para você que tem buscado a Deus, a luta está crescendo em cima de você, batalhas terrenas que você está travando, é porque o inimigo sabe que você está se revestindo com o poder de Deus. Fica firme, porque Deus vai te dar vitória. Os grandes reavivamentos, amados, aconteceram em respostas à oração da igreja. Às vezes a gente quer avivamento, a gente faz até oração de Abacuque, mas será que a gente está disposto a praticar aquilo ali? Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Mas você vai ver o contexto do preço que Abacuque teve que pagar. A gente quer poder, mas a gente quer pagar preço. Pastor, mas Jesus já pagou o preço sim para a salvação. Mas para ter poder tem que pagar um preço sim. Quem quiser vir após mim, negue-se, toma a sua cruz e... Qual o preço a pagar? Tem que jejuar, meu irmão. Tem que jejuar, minha irmã. Não se enche do Espírito somente com intenção e vontade. Se
Espírito com praticidade através da vida de oração e o cumprimento da palavra. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles obedeceram a Jesus à risca. Pensa comigo, amado, aqueles homens e mulheres piedosos. No primeiro dia orando, talvez de joelho dobrado: Jesus, estamos aqui, cumpre a tua promessa. E no primeiro dia nada. No segundo dia: Jesus, estamos aqui, cumpre a tua promessa, e nada. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto. Mas chegou um momento que Jesus falou assim: Pai, eu vou derramar o Espírito. E diz a Bíblia que eles foram cheios, amado. Experimenta ser cheio, tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Sei que às vezes está se arrastando, sabe o que está faltando? Enchimento do Espírito. Porque o Espírito aviva o homem. O Espírito te leva a cumprir os desígnios de Deus. Paulo vai dizer: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Porque Paulo tinha certeza de quem avivava a sua vida era o Espírito de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus porque Jesus orava. A igreja foi cheia do Espírito porque a igreja levava a sério o amado. Hoje eu fico preocupado quando eu pego às vezes alguns crentes falando no microfone assim: eu não me importo em ser batizado do Espírito Santo. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada com alguém que fala assim: eu não me importo em ser batizado do Espírito Santo. Gente, isso é promessa de Deus para a nossa vida. Isso é promessa. A igreja não pode abrir mão de nenhuma das promessas que Jesus fez. Eu não estou falando para aqueles que quer ser batizado para ficar se exibindo, não. Porque tem gente que quer para se exibir e Deus não dá, porque Deus conhece o coração. Mas o revestimento para você estar mais firme e você fazer a obra que Ele confiou a você. Já existe uma autoridade sobre a sua vida. Só que o Espírito Santo, quando te batiza, ele te reveste de poder e de mais autoridade e ousadia. Você pode até fazer algumas coisas legais. Você vai ver que eles fizeram. Jesus falou: olha, em meu nome, vão lá, cura os enfermos, curaram, voltaram Jesus no teu nome. Mas Jesus fala lá em João 14 sobre a promessa do Consolador. Jesus já começou a preparar o coração dele: olha, vem sobre de vocês algo melhor. Se vocês experimentaram isso aí, fica tranquilo que quando o Espírito de Deus vier sobre vocês, vocês vão experimentar coisas extraordinárias para a glória do meu Pai. E eles manifestaram o desejo. Tem crente que não deseja, gente. Irmão, deseja conhecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Deseja ter fogo arder aqui dentro. É algo maravilhoso. É algo que vai te ajudar a vencer essa inconstância que você tem. Veja, Paulo, foi citado isso aqui de manhã. Paulo vai dizer assim: olha, na minha defesa ninguém compareceu. Todos me abandonaram. 2 Timóteo capítulo 4. Mas ele vai dizer: mas o Senhor que conforta e consola os abatidos me livrou da morte. Aleluia. Porque quando temos o Espírito Santo, pessoas vão falhar com a gente, vai doer sim, vai desmotivar sim, mas Deus não vai deixar de ficar prostrado, porque Ele vai pegar na nossa mão direita e vai nos colocar de pé, porque a firmeza e a força que nós necessitamos, ela vem dEle. Por isso se encha do Espírito. A palavra para essa igreja é: igreja, se encha do Espírito. Seja cheia do Espírito. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. Sem oração a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Eles não podiam fazer nada pela cara e pela coragem.
pelo derramamento do Espírito Santo, as pregações vão surtir mais vida. O louvor vai impactar muito mais, gente. A aula, a ministração que a gente der para as pessoas, até para uma criança, você vai ver que vai produzir vida na vida daqueles pequeninos que estão sedentos por conhecer a Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Seja de poder. Busque dons espirituais para a tua vida, meu irmão. Está aqui na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. Tem dons espirituais para mim e para você. Abraçarmos e buscarmos em Deus. Isso vai trazer edificação para você e para a igreja de Jesus. Glória a Deus. Paulo vai dizer acerca de um dos dons, que se entrar alguém aqui, na nossa reunião, vivendo uma situação complexa, talvez oriunda de uma possessão demoníaca, ou uma enfermidade, e alguém com o dom da revelação, do conhecimento da ciência, Deus vai usar, e essa pessoa vai ser restaurada, e todos vão glorificar a Deus. Mas quando precisa voltar a acontecer, amados. Aleluia. Mas só acontece na vida daqueles que buscam. Sem oração os cultos serão fracos e infrutíferos. A pregação é lógica em fogo. Tem que ser lógica no fogo. O pregador, o ministério de música e ministro da casa do Senhor precisam arder em fogo. Aleluia. Vou repetir. O pregador, os levitas, Glória a Deus. os ministros do Senhor precisam arder em fogo. Aleluia. Vamos entender isso aí. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga, eu quero arder em fogo. Eu quero arder em fogo. Ah, mas se não tiver fogo, não serve. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Já estou caminhando para o final, gente. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo vai dizer que a palavra dele não chegou baseada somente com conhecimento ou persuasão humana, mas com demonstração e poder. Irmão, imagine você estar num culto, ouvindo esses homens pregar. Que maravilha! E não era aquela coisa aqui, né? Aquela coisa que a gente, o fulano é profundo na palavra. Eram palavras simples. Você vai ver que depois que Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, que as pessoas falam, né? Vão falar que eles estavam no cenáculo embriagados. Pedro vai abrir as portas e dizer, irmãos, nós não estamos embriagados como vocês estão pensando, sendo essa hora do dia. Mas o que aconteceu aqui foi a promessa que Deus fez através do profeta Joel. E Pedro vai pregar lá, vai pegar lá desde Moisés até Jesus. Pedro vai só narrar as Escrituras. E o coração das pessoas vão encandecendo. E alguém interrompe Pedro e diz assim, então o que nós vamos fazer para ser salvo? Ou seja, Pedro, não termina não faz a conclusão não. Eu quero aceitar Jesus agora. E diz a Bíblia que foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso por quê? Porque Paulo, Pedro, esses homens levavam a sério o ministério de oração. Diga para o irmão assim, vamos levar a sério o ministério de oração. Que a igreja de Jesus se desperte para a oração. Que a igreja de Jesus nesse lugar venha se despertar hoje para o ministério da oração. Aleluia. Vamos orar mais. Glória a Deus. Buscar mais. Amado, nós fizemos 21 dias de jejum de oração no monte. Isso aqui é resultado de oração. Glória a Deus. Isso aqui é milagre de Deus. Glória a Deus. Mas Deus vai falar assim, Davi, pede-me. Pede o que, Senhor, Davi? Pede-me, eu te darei as nações como herança. Meu irmão, se a gente orar, Deus vai dar vidas para a gente cuidar. Aleluia. Se Deus nos deu essa casa de oração, Deus quer nos entregar aqui famílias para serem restauradas, para que o nome dele venha a ser glorificado. Diga
esse teu irmão, na próxima terça-feira eu quero te ver aqui na oração. Próximo domingo, 8 horas da manhã, tem jejum na igreja. Vamos buscar fogo de Deus. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Em quarto lugar, aqui eu encerro. Por que a igreja ela deve orar? Pela oração, Deus vai nos conceder dias melhores. Já viu aqueles crentes cheios de cataclismo, né? Ah, é assim mesmo, não vai mudar. Vai mudar sim. Enquanto a igreja estiver na terra, o diabo tem que respeitar. Aleluia! Enquanto a igreja estiver aqui, a bandidagem tem que recuar. Glória ao teu nome, Deus! As nossas armas são mais poderosas, porque elas são dadas por Deus. Glória a Deus! E eu te provo isso na Bíblia. Jeremias 29. Jeremias 29. Para você crente que anda desmotivado, eu vou sair de Belfor Roxo. Se você tiver condições de sair, sai. Não estou falando para você não sair, não. Mas estou falando aqueles que já perderam a fé e a esperança em Deus. Você mora no Chapadão, mora no Chapadão. Tá aqui, não, mora lá no Chapadão. Mas crê no milagre de Deus, né? Aleluia! Crê no poder da oração. É isso? Jeremias 29. Mais alguém, por favor? Alguém, por favor? Ganhei um copo bonito, tá, gente? Maravilha. Nem Salomão. Jeremias 29. Versículo 11 ao 13. É isso mesmo? Perdão, versículo 7, primeiro. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Glória a Deus! Porque na sua paz, fica o irmão assim, você vai ter paz. Versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Aleluia! Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai dizer o cumprimento: farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus! Quantos querem dias melhores aqui? Diga ao teu irmão assim: Belfor Roxo tem jeito. Basta a igreja orar. Tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Teve uma irmã que falou para mim no ano passado: pastor, botaram a boca na minha porta. Eu falei: irmã, é Deus te convocando para orar e jejuar. Glória a Deus! Junta a família que é crente lá, ora, jejua. A boca saiu. Pastor, estou querendo voltar. Porque a gente é assim, quando Deus abençoa, a gente diminui o fluxo na oração. A gente baixa a guarda. A gente comemora. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer: orai sem cessar. É até Jesus voltar. É até Jesus voltar. 1 Timóteo capítulo 2. Por que nós devemos orar? Para Deus nos conceder dias melhores. Aqui o povo estava no cativeiro na Babilônia. Sabe o que alguns músicos fizeram quando foram para lá?
pegaram as suas harpas, penduraram nos salgueiros. Aí os babilônios disseram assim: poxa, canta pra gente um dos cânticos famosos de Sião. Mas sabe o que aqueles moribundos falaram? Como vamos cantar o cântico do Senhor agora que quiseram dar de santo, né, de intimidade? Como é que vamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Perderam a oportunidade de glorificar a Deus. Porque tem gente que só quer glorificar a Deus quando as coisas estão boas, quando o vento está soprando, mas é na luta, é na dor. Paulo e Silas estavam lá com os pés amarrados ou presos no tronco, as costas ensanguentadas de receberem chibatadas. Mas a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. O crente cheio de poder, ele faz coisa que outras pessoas não fazem, gente. Ele anda na contramão do mundo. 1 Timóteo, para encerrar, vamos lá. Capítulo 1, pelo capítulo 2. Foi um texto que nós lemos hoje na escola dominical. Por que a igreja deve orar? Pela oração, Deus nos concede dias melhores. 1 Timóteo capítulo 2, coloque de pé. Versículo 1 até o versículo 3. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que a gente aprende aqui, amados? E recebe essa palavra aí. Sabe por que o Brasil está assim? Sabe por que o Rio de Janeiro está assim? Sabe por que Belfor Roxo está assim? A culpa é da igreja. Porque se a igreja clamar a Deus, Deus vai mudar o quadro. Talvez alguns possam dizer: pastor, mas isso é pretensão demais. A Bíblia vai falar de Elias, que era sujeito às mesmas paixões que eu e você. 1 Reis, capítulo 18, verso 42. Vai dizer que Elias, ele faz uma oração para Deus voltar a derramar chuva sobre a terra. Tem oração que tem que ser feita com intensidade, amados, com lágrimas, com pranto, com clamor, com entrega plena da minha e da sua vida. Semelhante à oração que Jesus fez lá em Mateus 26, no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. Jesus orou tanto para o Pai passar dentro daquele cálice, ao ponto de o seu suor ser misturado com sangue que saía dos seus poros. Tamanha era a dedicação de Jesus na oração. Tem gente que quer ver grande resultado, mas não quer orar, não quer pagar preço. Tem coisas que você só vai receber de Deus se houver dedicação na oração, com intensidade. Aleluia. Eu aprendi isso aqui essa semana e isso foi lindo. Versículo 42, que Elias fala assim para o moço: vai até o cume do monte e dá uma olhada. Mas só que Elias, ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos. O que tem isso demais, pastor? Essa era a posição que as hebreias davam à luz nos dias de Moisés. Oração intensa tem que produzir vida. Aleluia. Oração para ver milagre, você tem que se dedicar, tem que colocar todo o teu empenho, como uma mulher, ela estivesse no
trabalho de parto. Assim temos que estar na oração a Deus. Quer ver o milagre? Bota para fora toda a sua força e a sua busca em Deus. Elias colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e orou, amados. Não foi uma nem duas, orou 7 vezes. 7 vezes. Aí veio o moço do profeta. Na 7ª vez, olha, você está orando, né, profeta? Mas eu estou vendo uma nuvenzinha lá nas bandas do mar, lá embaixo, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim: vai, avisa Acabe para aparelhar o seu carro, porque vem aí uma abundante chuva. Quantos querem ver chuva de milagre aqui? A chuva trouxe dias melhores para Israel, que estava vivendo em sequidão. Quando a gente orar, nós vamos experimentar dias melhores em Belfor Roxo. Depois que a igreja subir, pode virar o caos. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o diabo tem que recuar. Faz isso a partir de hoje. Você não conseguir comer o teu gordinho, meter a cabeça no meio dos joelhos, se deita, bota a boca no pó. Clama. Coloca toda a tua força ali na oração. Diga: Deus, eu creio no milagre. Eu creio na promessa. Manda chuva, manda libertação. Que haja paz nessa cidade. Que haja progresso, que haja prosperidade. Isso agrada a Deus, irmão. Isso agrada ao Senhor. E você vai ver que haverá uma abundante chuva. Aleluia! Que Deus prometeu derramar chuva sobre o cedro. E se a igreja clamar, Deus vai curar essa terra ferida. Belfor Roxo hoje é uma terra ferida. É uma terra assolada. O diabo quer roubar o nosso direito de ir e vir. Mas se nós orarmos, amados, Deus vai tirar o fuzil da mão de muitos jovens e vão colocar a Bíblia para glorificar o nome do Senhor. Temos que enxergar, ao invés de boca de fumo, pontos de pregação. Temos que enxergar, amados, ao invés de jovens embriagados pela cocaína, pelo crack, pela maconha, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, evangelizando, falando de Jesus. É triste, mas isso já foi constatado através de uma pesquisa. 70% das pessoas que estão presas, isso é fato, verídico, é filho de crente. As pessoas que normalmente migram para o tráfico de droga, é filho de crente. Mas eu creio que isso vai mudar se a igreja orar. Porque nós não fizemos filhos para povoar o inferno. Nós geramos promessas para povoar o reino dos céus. Ore. Desperte hoje para a oração. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos levar a sério esse compromisso com o Rei da Glória. Leandro citou um salmo aqui. Levantai as portas vossas cabeças. Levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Temos que deixar o Rei reinar através da oração. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você feche seus olhos, cubra a sua cabeça, em nome de Jesus. Não olha para mim mais não. Sei que meu grito espanta alguns, eu sei disso. Mas olha para Jesus. Olha para Ele. Olha para Ele. Feche seus olhos. Não dependa das minhas palavras apenas. Peça para o Espírito de Deus que está aqui
fomentar no teu coração um desejo para orar. Peça ao Senhor. Peça a Ele. Peça. Nosso Deus e Pai, que o nosso coração possa voltar a arder, Senhor. Arder pelo fogo do Teu Espírito. Este fogo, Senhor, nos impulsionará a orar, a falar contigo, a clamar a Ti, Deus. Porque nós temos uma arma poderosa que é a oração. E tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Deus, Tu disseste que contra a Tua igreja as portas do inferno não podem prevalecer. Basta a igreja orar. Basta a igreja clamar. Basta a igreja te suplicar. E te suplicamos, ó Senhor. Mude o quadro nesta igreja, Jesus. Que nós não vamos ser crentes gelados, petrificados, indiferentes ao agir do Teu Espírito. Porque cremos, Senhor, no batismo. Cremos na manifestação dos dons. Cremos, ó Deus, que a igreja pode caminhar na unção e no poder do Espírito. Oh, Deus, fomenta isso no nosso coração. Retira a apatia. Retira a indiferença. Gera em nós amor. Amor principalmente por Ti. Amor pelo Teu reino. Amor pela Tua obra. Amor pelas almas. Derrama dessa unção, meu Senhor. Batiza crentes aqui com Teu Espírito, Jesus. Que línguas repartidas como de fogo possa cair sobre essa igreja nessa noite, Senhor. Tem gente aqui que quer. Tem gente que deseja. Tem gente que quer ser agraciado, Senhor, com esse poder maravilhoso que é do Senhor. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, Jesus. Torna essa igreja mais avivada. Levanta jovens aqui cheios do Espírito Santo. Levanta crianças aqui cheias do Espírito Santo, Senhor. Derrama dom de línguas, Senhor. Quem não fala mais durante um bom tempo em línguas, que volte a falar, Senhor. Volte a falar em línguas estranhas nessa noite. E quem nunca falou, possa receber esse batismo hoje. Quem entrou aqui com o espírito angustiado, que possa receber agora um batismo de alegria. Porque a Tua palavra diz que quem crê em Ti, o seu coração fluirá rios de água viva, Senhor. Torna essa igreja cheia da Tua graça, cheia do Teu poder. Sinta a presença do Senhor. Vamos terminar cantando uma canção. Já vamos encerrar.